Quantas vezes você já viu isso? Derreta gordura com esse suplemento natural. Perca 7 quilos sem esforço. A fórmula que faz você emagrecer mesmo dormindo. A promessa é tentadora, mas a verdade é uma só. Não existe suplemento milagroso. Bom seria se tivesse, mas não vai ter. Nada é tão eficiente quanto que estrutura e estratégia bem feitas. Triste é isso que aquelas pessoas que mais necessitam, mais precisam emagrecer, são justamente as pessoas que caem nesse canto da sereia, que acreditam nessas promessas milagrosas. Para vocês terem ideia, essa indústria da queima de gordura, ela movimenta cerca de 40 bilhões de dólares por ano. E como que ela consegue chegar nesses números? Como que ela consegue vender tanto? Ela precisa vender promessas rápidas. Elas vendem o quê? Essa esperança rápida. A todos os lugares que vamos, são casas aí de produtos naturais, farmácias, supermercados, a gente encontra muito fácil esses produtos com vários nomes aí chiques, vários nomes esquisitos, CLA 1000, L-cartinina e foguinho para cima. E ao ver esses produtos, tudo parece algo muito científico, algo ali que traz resultado. Sendo que a maioria dos estudos científicos que envolvem esses suplementos, eles não têm ali garantia, não são estudos que são bons estudos científicos, porque existe isso no meio acadêmico. Há estudos que não têm ali um embasamento muito bem formado, tem estudos que foram comprados, então são estudos limitados. E muitas vezes quem financia esses suplementos específicos é a própria fabricante de determinado suplemento. E isso por si só já faz com que tenhamos um cuidado a mais em relação aos resultados que tem ali. Desta maneira, aquelas pessoas que estão ali lutando, suando, se esforçando para conseguir emagrecer, vira um alvo fácil para essas promessas vazias que não envolvem todo o contexto ali que está relacionado com a parte da mentalidade, água com a hidratação, a nutrição, o sono e também a atividade física. E o que a ciência diz por trás desses suplementos, dos suplementos de forma geral? No vídeo de hoje você vai entender de forma completa a verdade por trás dos suplementos que prometem o emagrecimento. Você vai sair daqui capaz de distinguir aquilo que realmente faz efeito e tem potencial de fazer efeito no seu processo de emagrecimento e aquilo que é mais uma coisa que a indústria ali de suplementos está tentando te vender a todo custo. O que a ciência diz? Primeiramente, eu quero deixar claro que eu não sou contra o uso de suplementos, até porque há suplementos que são comprovados a sua eficiência e eu também faço uso minimamente de alguns. Então, sim, já adianto que há respaldo científico de alguns suplementos, mas a maioria deles, esse respaldo que tem, é insignificativo, sendo que a maioria dos estudos envolvendo alguns suplementos que prometem emagrecimento, o respaldo que tem ali nos seus estudos é que não funciona. Seus efeitos são muito pequenos ou não têm efeito. Um primeiro suplemento que a gente vai falar aqui sobre é a cafeína. E há estudos mostrando ali de forma científica realmente que a cafeína ela ajuda no processo de emagrecimento. Quando combinado ainda a cafeína com o chá verde, os dois têm uma capacidade de aumentar o gasto energético em cerca de 80 quilocalorias no dia, potencializando assim a termogênese, mas o consumo dessa cafeína já é um pouco elevado, no mínimo ali 300 miligramas. Eu mesmo tenho a preferência de tomar no máximo uma xícara de café no dia e no máximo uma xícara de chá verde por dia, sendo que naqueles dias que eu não trabalho e também não treino, eu não tomo café, cafeína nem nada do tipo. Além do mais, eu pego ali algum momento, algum período do ano e faço uma pausa, um reboot ali nesse consumo de cafeína. Então eu fico cerca de 3 a 4 semanas sem tomar café. Outro suplemento muito utilizado é a proteína em pó. Tem várias formas da proteína em pó,
A mais comum que a gente vê por aí é o whey protein, que é a proteína do soro do leite, mas tem proteína de vegetais, de carne, de diversa forma. De toda forma, o que que acontece? Essa proteína em pó, ela tem vários e vários estudos. Junto com a creatina é que tem maior aí garantia de estudos comprovando a sua eficiência. Sendo que a proteína em pó nada mais é do que proteína de uma forma muito acessível e fácil para a gente consumir. Tem muita praticidade ali. Como ela é oriunda do leite, ela tem um alto valor biológico. Sendo que, antigamente, eu me recordo bem que a ideia, talvez até tenha essa ideia até hoje, a ideia de que o whey protein era fundamental para quem quisesse construir massa muscular. E também que deveria ser tomado logo após o treino. Eu e minha turma ali, sempre que a gente ia treinar, levava o potinho de whey protein ou corria para casa para tomar logo depois do treino, porque a ideia passada era que se não tomasse logo após o treino, não desenvolveria massa muscular. Sendo que, na verdade, isso por si só não garante essa construção muscular. Depende de todo o envolvimento aí dos momentos, da quantidade, da qualidade dessa proteína que é ingerida durante o dia. De toda forma, a proteína em pó, preferencialmente o whey protein, ele vai facilitar o consumo da proteína que a gente tem que consumir durante o dia. Eu mesmo faço uso do whey protein apenas antes do treino, no meu lanche da tarde. Por ser uma proteína ali mais leve, eu consigo fazer ali um creme bem gostoso, com algumas frutas, bastante frutas, e isso serve para mim como aquele lanche que vai anteceder o treino. É uma refeição pré-treino. E também gosto muito de usar quando eu vou fazer alguma refeição muito rica em carboidratos. Eu usei durante vários momentos, quando eu tive o costume de tomar açaí todo fim de semana. Tinha aquele costume de tomar açaí todo fim de semana. E eu, por o açaí ser ali ter bastante gordura, ter bastante carboidrato, principalmente açúcar, e pouquíssima proteína, eu, ao invés de usar ali o leite em pó, eu usava o whey protein. Outro momento atual, por exemplo, quando eu vou comer pipoca, que tem uma quantidade muito maior ali de carboidratos, eu faço uso do whey protein antes, justamente para aumentar esse aporte de proteína daquela refeição, para equilibrar essa refeição nos seus macronutrientes. Um outro suplemento que pode ajudar de forma indireta, assim como o whey protein, ao emagrecimento, é as fibras. Hoje uma muito comum é o psyllium. Como todas as fibras, o psyllium também vai funcionar como as outras fibras funcionam, não tem segredo. Então, ela gera uma saciedade maior naquela pessoa que está consumindo e também melhora o trânsito intestinal. Lembrando que, para que haja um efeito positivo, a hidratação tem que ser bem elevada, bem adequada e também ter a constância no seu uso. Eu prefiro consumir as fibras de que? Com aveia, com legumes, verduras, aquele consumo ali maior de salada no almoço, no jantar. As frutas também, só que as frutas de forma que in natura, comer a fruta e não tomar o suco da fruta. O suco da fruta tem praticamente nenhuma quantidade ali de fibras. Agora, aqueles outros suplementos que falam ali com a ideia principal de perder gordura, queimar gordura, que tem aqueles foguinhos lá, burn escrito, que é fogo em inglês, queimar em inglês, melhor dizendo. Suplementos, por exemplo, igual L-carnitina, quais outros que temos aí? Detox, pré-treinos, são vários. Todo momento aparece um novo prometendo queima de gordura. Todos os estudos que envolvem os componentes, os compostos desses suplementos, se não for ali a cafeína e a taurina, todos os outros compostos, os estudos mostram que não tem nenhum resultado. As conclusões são sempre que os resultados ali obtidos com estudos são fracos ou contraditórios. Logo, esses suplementos não são recomendados e eles podem acarretar algum prejuízo na sua saúde. O mecanismo que a gente tem para queimar mais gordura é o quê? É suar mesmo, é ir lá e treinar forte, fazer esforço, fazer atividade física. Se tu quer um estímulo a mais ali, como placebo, toma um tic-tac ali e vai treinar. É bem melhor do que você jogar esses suplementos aí que prometem queima de gordura para dentro do seu corpo. Outra coisa muito importante a ser falada é que há ali alguns suplementos que são diuréticos. Eles, na verdade, não fazem com que a pessoa emagreça, eles apenas eliminam ali
uma quantidade maior de água, sendo que não tem nada a ver com a gordura. Então, o peso pode até diminuir na balança, mas aquilo ali é a retenção hídrica que a pessoa tem por ter um estilo de vida ali mais sedentário, acaba eliminando essa água, só que a gordura não tem nada a ver com esse peso que diminui na balança. Sendo que se a pessoa não faz o uso adequado ali do consumo de água, ficar tomando esses diuréticos pode o quê? Acarretar em problemas renais e em desidratação. E o mais perigoso ainda é que nunca, nunca na sua vida pense em tomar medicamentos, remédios que são diuréticos, sem a prescrição médica, claro, porque isso pode causar um dano muito severo nos seus rins. É um uso comum, infelizmente, vamos dizer que é necessário para aqueles atletas de fisiculturismo, que querem ali secar o corpo e perder o máximo de água possível, eles fazem uso o quê? Desses medicamentos que são diuréticos. E acaba que muitas estratégias que são feitas ali com atletas de fisiculturismo acabam chegando no ambiente comum, ao ambiente de academia. O medicamento é muito perigoso, não faz uso de medicamentos que são diuréticos, medicamentos que prometem queima de gordura também. Tem um medicamento, não vou falar aqui o nome, que ele é para pneumonia e há o uso dele dentro, né, do ambiente ali do esporte, porque ele aumenta a oxigenação e com isso aumenta o gasto calórico. Veja que a pessoa faz o uso desses medicamentos visando a queima de gordura, mas esquece ali, né, completamente os colaterais. Cuidado, tenha um cuidado com a sua saúde, não tome medicamentos sem necessidade. A conclusão que a gente chega ao ver os estudos científicos dos suplementos, é que pouquíssimos deles têm um efeito real ali na questão da termogênese, na questão da queima de gordura, de aumentar esse gasto calórico ali diário. De toda forma, nenhum suplemento substitui uma boa estrutura e uma boa estratégia para o emagrecimento saudável. O que é necessário para perder gordura é o déficit calórico. E nenhum suplemento ajuda nisso de forma direta. Até porque, se vocês forem ver, o Whey Protein, por exemplo, é um suplemento de proteína. Beleza. A saciedade que o Whey Protein dá comparado à carne é inferior. Então, para a saciedade, para quem está emagrecendo, quanto mais ela comer a comida e evitar tomar o Whey Protein, melhor será. Só que aí entra também em casos específicos. Às vezes a pessoa não consegue comer, ainda não tem aquela aptidão para comer a quantidade que é necessária de proteína. E o Whey Protein tem muita praticidade nessa parte. Veja que não tem aquilo que é certo, aquilo que é errado nesse caso. É muito mais ali relacionado à pessoa, à individualidade da pessoa, para saber o que será melhor para ela e as quantidades também que são adequadas. Para falar sobre a suplementação que mais tem respaldo científico, que colabora de alguma maneira na queima de gordura, é a cafeína. Então vamos adentrar aqui um pouco mais sobre a cafeína para você ter um conhecimento maior e geral para entender sobre o seu uso. Quando associaram e avaliaram a combinação da cafeína e do EGCG, que é o composto ativo ali do chá verde, houve ali resultados que mostraram um acréscimo, um gasto maior de 80 quilocalorias no dia. E essa dose de cada um é uma dose controlada, o que é muito difícil a gente fazer ali doses controladas no consumo da bebida, porque varia muito por exemplo, o café e o chá, as folhas, né, e o fruto, vai variar muito de quanto que vai ter de cada componente ali naquele produto que você comprou. É sempre uma estimativa. O uso da suplementação, nesse caso, é mais adequado, não, é mais preciso, melhor dizendo. A suplementação, como é feita em laboratório, né, deveria, é o quê? Uma quantidade ali precisa. Então veja que há sim esse acréscimo ali de cerca de 80 quilocalorias por dia. Mas um ponto importante é esses 80 ali, quilocalorias a mais por dia. O que isso corresponde? Isso corresponde a você comer uma banana. Uma banana que você comeu ali já supre esses 80 quilocalorias aí. Ou até mesmo consumir ali 12, 13 gramas de pasta de amendoim. Então veja que tem coisas que não é algo que deveria ser a nossa preocupação na hora do emagrecimento. Igual eu vejo muito sobre o Whey Protein.
O whey protein concentrado, se você pegar lá do 100% do seu peso, 80% vai ser da proteína do soro do leite. E ali há uma quantidade de carboidratos. Esses carboidratos são o quê? A lactose, que é um carboidrato que o leite contém. Justamente por isso que algumas pessoas, ao tomar o whey protein concentrado, têm o quê? Um desconforto ali gastrointestinal, porque essas pessoas podem ser o quê? Intolerantes à lactose. E existe a opção de mercado do whey protein isolado, que ele não contém essa lactose. Por não conter a lactose, a quantidade de carboidratos que há ali naquele produto é menor e tem o quê? Mais quantidade de proteína. Só que essa quantidade ali de diferença é o quê? 2 a 4 gramas apenas, sendo que muitas vezes a pessoa ela vai comprar ali o whey protein e ela direciona a querer comprar o isolado, mesmo ela não tendo nenhum tipo de intolerância, só porque a quantidade de proteína é maior. Sendo que, por ser um whey isolado, ele precisar de quê? Precisar de mecanismos ali na fábrica para tirar essa lactose. O seu processo é o quê? Mais caro, mais custoso para a fábrica, para a indústria. Esse preço vai ser atribuído no produto. Então a pessoa muitas vezes não tem a necessidade de consumir o isolado, ela quer consumir simplesmente porque a quantidade de proteína é maior, sendo que essa quantidade ali de proteína que é maior e de carboidratos que é menor não faz diferença, porque um trisco ali, uma mordida numa fruta já quebra essa diferença. É aquela ideia de fazer muito esforço para algo que traz pouco resultado. Não faz sentido a gente ficar gastando tempo, energia e dinheiro que seja para algo que traz resultado nenhum ou próximo a zero. Para aquelas pessoas que têm ali em seu dia a dia a prática de modalidades esportivas, a cafeína é fundamental. Eu falo por mim que eu mesmo nas minhas corridas, eu faço corrida 3 vezes por semana, eu só consumo a cafeína no treino de longão, que é o treino que eu faço ao domingo e é o treino que eu corro maior ali quilometragem, cerca de 12 até 21, varia de cada treino. Nesses treinos eu uso géis de carboidrato e nesses géis contém cafeína. Agora, em nenhum outro dos 2 dias eu uso cafeína, não tomo café também, para treinar. Até para mesmo não ficar ali sempre reforçando, tomando o café e ele perder ou diminuir seu efeito, para quando eu realmente precisar desse efeito, ele ser baixo. Até porque muitas vezes durante o trabalho eu necessito ali de uma aptidão mental maior e eu tenho que fazer uma escolha. Eu vou tomar no máximo uma xícara de café. Eu prefiro tomar para ter um rendimento melhor no meu treino ou prefiro tomar para ter um rendimento melhor no meu trabalho? Eu não vou ficar tomando de forma exagerada, porque o colateral do café, da cafeína, muitas vezes falar café e cafeína dá na mesma aqui no nosso entendimento. O colateral é muito forte. Por isso, eu tenho esse cuidado de não exagerar no consumo de café. E infelizmente, a gente vê no mercado de trabalho, em empresas e tudo mais, um alto volume de consumo ali de café de forma realmente exacerbada. E eu, se fosse você, se eu fosse você que está aí tendo uma situação dessas, tomaria cuidado, daria uma revisada em como que está sendo esse consumo de café. Outro ponto, né, continuando sobre quem faz a modalidade esportiva, para aquelas pessoas que fazem o uso de café antes do treino em jejum, favorece a perda de gordura. Só que é aquela história, favorece a perda de gordura naquele momento, a oxidação da gordura naquele momento, sendo que de nada adianta se a pessoa não tiver vivenciando o déficit calórico, de nada adianta aquela perda otimizada de gordura naquele momento. Ela apenas vai estar perdendo ali maior quantidade de gordura, e essa quantidade, quando fala que perde a mais de gordura, é uma quantidade pouca, não é uma quantidade exagerada não, é uma quantidade pouca. De nada vai adiantar isso se no fim do dia ela estiver consumindo mais calorias do que deveria. Agora, aquela pessoa que segue ali a alimentação 100%, que faz tudo bonitinho e está numa finalização do seu processo de emagrecimento, para conseguir aquela recomposição corporal ali, o shape bem fino, bem definido, ela está naquela finalização ali, pode ser sim uma estratégia a ser usada para fazer o fino do fino, aquela primazia para perder um pouco mais daquela gordura ali que está de difícil acesso para ser eliminada. Lembrando que
há limitações que a gente deve considerar. Para aquelas pessoas ali que vão consumir a cafeína, o efeito estimulante, ele é muito acentuado. É uma coisa ali que é muito notório essa percepção que a gente tem desse efeito que tem na gente do uso da cafeína. Só que esse efeito ele é menor naquelas pessoas que já têm o uso contínuo da cafeína. Além do mais, o consumo da cafeína, de forma em excesso, prejudica o sono. Isso é fato. Não tem como falar que isso não acontece. Isso é mais do que comprovado. Aquela pessoa que fala que não atrapalha o sono, pode não atrapalhar o momento dela ir dormir, mas a qualidade do sono, sim, é prejudicado pelo excesso da cafeína. Agora, mesmo aquelas pessoas que fazem o uso da cafeína em quantidades adequadas, quantidades baixas, depende do horário, porque se for consumido ali no período mais no fim da tarde para a noite, já pode sim ter um prejuízo na sua qualidade do sono. Então, o momento do uso da cafeína também é importante. E um fator que eu considero muito perigoso é muito em questão da saúde cardiovascular e também da parte psicológica. Aquelas pessoas que têm já taquicardia de forma, né, já tem o batimento cardíaco aumentado ali em razão de algum motivo, aquelas pessoas que sofrem de ansiedade, que têm tremores, refluxo, essas pessoas deveriam ter um cuidado muito maior ao consumir a cafeína. Pessoas que têm ali distúrbios psicológicos, problemas psicológicos, deveriam ter um cuidado muito grande com o consumo de cafeína, porque pode prejudicar demais o quadro clínico da pessoa. Então veja que, sim, a cafeína, o chá verde, eles vão funcionar muito melhor como potencializadores de quê? Daquilo que a pessoa já tem ali, que aquela pessoa vive, esse seu estilo de vida todo ali ornamentado, com estrutura e com estratégias, não como uma opção isolada. Se a pessoa ela tem ali já ornamentado, já organizado, tem estrutura, planejamento, estratégias ali na sua alimentação, na sua rotina, no seu estilo de vida de forma geral, o uso de suplementação de forma geral, mas aqui no caso da cafeína, vai se ter essa potencialização no processo de emagrecimento. Mas aquelas pessoas que têm isso aí tudo sem equilíbrio, tudo, vamos dizer, errado, sem buscar nenhum tipo de ideal ali, a pessoa dorme mal, come tudo errado, não vai ter o seu efeito de forma potente ao ser consumido de forma isolada. Vocês vão concluir aí, vocês que estão vendo esse vídeo aí na caixola suas, que as coisas são dessa maneira. Não tem como a gente pegar algo e falar que aquilo ali vai funcionar de forma isolada. É tudo complexo, é tudo ali junto. Não que seja algo complexo, mas são várias coisas que elas vão se correlacionando, elas se relacionam ali entre si, que vão levar ao emagrecimento. Para quem está de fora, às vezes acha e tem uma visão de que é algo muito difícil, que é algo muito complexo. Mas quem está de dentro não é bem assim. Com o tempo, com o estudo, com a experiência, a gente vai vivenciando tudo aquilo e é como se fosse tecendo uma teia. E essa teia, com o tempo, ela vai criando dimensão e tudo mais. Sendo que as coisas estão interligadas entre si. Não vai ser um fato ali isolado que vai dar, garantir o resultado. Você pode ver isso aí no seu trabalho. Quando você começou, gastou tempo com isso e tudo mais. Tem coisa no seu trabalho que você tem certeza que a pessoa que está de fora, ela vê aquilo ali como algo muito complexo, algo muito difícil. Mas hoje você vê isso com uma facilidade muito maior, porque você consegue enxergar esses fundamentos como se fosse uma teia, e as coisas ali estão interligadas entre si. Por isso você tem um direcionamento melhor naquilo que você faz. Mas beleza. Sempre vai ter aquela pessoa que vai falar: "Ah, Luiz, mas para mim funciona. Eu faço tudo errado, tomo cafeína e comigo funciona. Porque eu também não tenho esse negócio de dormir, de perder sono não, e eu durmo bem e tudo mais. E olha que eu tomo bastante cafeína. Cuidado, é o que eu falo, cuidado. Porque realmente o efeito ali estimulante da cafeína, ela vai fazer com que você treine melhor e tudo mais. Mas tem o prejuízo do seu sono. Isso é fato. Não sou eu quem estou dando uma opinião aqui. Isso é fato. Então veja a que custo você tem preferido tomar cafeína
E quando eu falo aqui cafeína, lembre-se que vários, 99% dos pré-treinos tem ali uma quantidade de cafeína. Muitas vezes uma dosagem muito alta. Os energéticos também. Então veja a que custo que você está fazendo uso desses suplementos. Eu falo muito para o pessoal da consultoria. Não venda o seu sono por um treino. Muitas pessoas estão ali numa rotina muito puxada, mantém o treino ali e tudo mais, e teve um dia que esse trabalho foi mais árduo, demorou mais tempo e tudo mais, e a pessoa está exausta, sendo que no outro dia de manhã ela tem que treinar. Cara, prefira dormir. Durma ali, descanse seu corpo bem, e depois no próximo outro dia lá você vai lá e treina. Não venda seu sono, o sono tem que ser algo inegociável. Seu sono ali sendo prejudicado, tudo fica mais difícil. Então, aquela pessoa que está vendendo a qualidade do seu sono para ficar treinando melhor, com uso de pré-treinos ali, tarde da noite, cuidado, é uma opinião aqui, reveja. Reveja a que custo. Às vezes compensa o custo, está valendo a pena pagar esse custo. Eu mesmo, na minha situação de vida, eu não faço esse uso, porque eu não quero pagar esse preço. Agora, se para você tudo bem, ótimo. Seguimos adiante. Muitas vezes, alguns suplementos desses de queima de gordura, os resultados, né, as conclusões científicas mostraram que são placebo, ou tiveram resultado nulo ou quase nenhum, mas muitas vezes eles funcionam para a pessoa justamente por ser um placebo e a pessoa que está ali tomando, ela acredita fielmente que aquilo ali vai trazer resultado, ela gastou a sua esperança naquele produto, gastou seu dinheiro naquele produto, então acaba que ela faz esforços ali a mais no seu estilo de vida que providenciam um favorecimento ao emagrecimento. Então a pessoa ela consegue ali ajustar alguns pontos da dieta, evitar açúcar, o treino dela, ela começa a se esforçar mais ali no treino, sendo que essas modificações todas foram a partir da mentalidade dela e não da biologia ali do consumo daquele suplemento. Mas, entretanto, como aquilo ali funcionou para ela como motivação, daqui a 2, 3 semanas, ou quando acabar antes de acabar normalmente o pote de suplementação de queima de gordura. Daqui a 2, 3 semanas, sua motivação se esvai, acaba e ela volta a estaca zero. De nada adiantou. E lembre-se, no início do processo de emagrecimento, ali, muito da perda do peso é questão da água, não é da gordura. Então, você que está aí despertando sobre essa questão do uso de suplementos para o emagrecimento, não erre nesses pontos que a gente conversou aqui. Principalmente em acreditar, não acredite que suplemento é a base. Suplemento é apenas um suplemento, é um componente ali que vai auxiliar, que vai complementar. Além do mais, não use a suplementação como um mecanismo ali de permissão. Ao estar usando um suplemento que está escrito ali queima de gordura, que a gente vê que não, a gente já sabe que não faz sentido, mas cuidado que se estiver fazendo algum uso de suplemento, não acreditar que por estar fazendo seu uso, você pode comer mais. Vocês viram que 80 quilocalorias ali é uma banana, são 12 a 13 gramas ali de pasta de amendoim. E não ignore que a suplementação só surte efeito mesmo se a base ali estiver bem feita. E eu vou trazer para vocês aqui uma pirâmide. Eu acredito que foi no vídeo anterior eu gravei sobre essa pirâmide. Vou trazer aqui para aquelas pessoas que não viram o vídeo anterior, já tem essa consciência da pirâmide, que essa pirâmide mostra de onde que vêm os resultados físicos, de onde vêm os resultados do emagrecimento que a gente tanto almeja. Não desista da alimentação natural ao acreditar que a suplementação é a mesma coisa. Primeiramente, não é. E segundo, você está deixando toda a garantia de outras coisas, igual eu falei, é como uma teia de aranha bem formada. Partir apenas ali para a suplementação não vai dar certo no final das contas. Não desista da alimentação saudável em primeira ordem, porque manter esses erros é apenas uma forma de ficar se auto-enganando. Logo, aquelas desculpas mais comuns
agora já não podem mais fazer sentido para você. Quando dizem que, eu só consigo focar usando suplemento. Não, não tem essa necessidade fundamental. Até por isso que eu estou trazendo, estou formulando um guia, justamente para o quê? Entregar para você uma forma de ter ali estruturado e de forma estratégicas mecanismos que são gratuitos para que você imprima ali, consiga colocar no seu dia para você ter o rendimento que não tem conseguido sem o uso de cafeína, por exemplo. Esse guia se chama O Plano Diário e eu vou deixar aqui no link da descrição para você clicar lá e você vai se cadastrar para receber a oferta desse produto assim que ele sair em primeira mão. Outra desculpa que a gente vê é, não, meu metabolismo é lento, eu preciso tomar esse suplemento de queima de gordura, essa cafeína para aumentar meu metabolismo. Não, seu metabolismo é lento em razão do seu estilo de vida. Só dieta e treino não funciona. 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 Dieta e treino funciona sim. Você pode ter certeza que fazendo a dieta certinho e treinando bem, fazendo bom treino, vai funcionar, vai emagrecer que dá certo sim. Já tentei de tudo, não está dando certo nada, agora vou pegar pesado com esse suplemento pesado que agora vai ter que dar certo. Não deu certo porque você fez das outras vezes sem estrutura e sem estratégias corretas. Eu vi que com fulano deu certo, então comigo tem que dar certo também. Você não vai ter constância e então não vai adiantar. Como vocês veem na pirâmide, o suplemento ele só vai ter o seu efeito otimizado para aquelas pessoas que fazem o básico bem feito. Para aquelas pessoas que não fazem o básico bem feito, o uso da suplementação vai apenas trazer o quê? Frustração. Tá bom. Luiz, eu entendi tudo que você falou até aqui. Eu concordo com tudo ou eu concordo com algumas partes, discordo com outras. Eu não concordo com nada. Mas no fim, você aí vai e fala. Luiz, eu entendo que tem isso aí, eu estou entendendo o que é o ideal, mas eu não vou em busca desse ideal agora. Para mim não dá, não consigo. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Me ajuda aí, me dá um norte. Eu te falo, cara, não toma suplementação à toa. Senão, isso aí vai virar uma bola de neve. Além do mais, para você ter esses suplementos, você tem que comprar. Você tem que conseguir eles ali, comprar em algum lugar, ou seja, você vai gastar dinheiro com essa suplementação, certo? Logo, é muito mais sensato não gastar dinheiro com essa suplementação que não vai trazer resultado ou vai trazer resultado ali infundado. Não gasta dinheiro com suplementação, fica de boa. Faz muito mais sentido você economizar essa grana, não vou gastar, e caso queira investir essa grana, pega a pirâmide, olha a base da pirâmide, onde que você tem que investir seu dinheiro é onde traz mais resultado, não lá em cima que tem menos resultado. No vídeo anterior, sobre calorias, se elas importam ou não, se você não viu, vá lá e veja depois desse vídeo, eu trago essa pirâmide que vocês estão vendo aqui também. A base é o mais importante, é o que traz os maiores resultados. O que importa ali é o consumo das calorias e dos macronutrientes. A maior parte é essa, é a questão da quê? Da quantidade. Então, é onde que você deve gastar o seu dinheiro é nisso. Se você quer investir de alguma forma nos resultados que você tanto quer, invista nisso. Entenda que sua saúde, o seu resultado físico vai ser a partir do momento que você tomar como investimento e prioridade a base da pirâmide. Esquece o topo da pirâmide, que é a suplementação, não é o momento. Comece de baixo, faça um fundamento ali excepcional. E você sabe, se tem dificuldade de fazer isso sozinho, eu estou aqui para te ajudar. Eu tenho a consultoria Manda e nela a gente faz o quê? Todo o arcabouço sobre os 5 pilares para você conseguir de forma definitiva o seu emagrecimento com saúde e de forma duradoura. Nós vamos juntos trabalhar a mentalidade, a questão da água, da hidratação, a parte nutricional. O seu dormir tem que ser de qualidade, o seu sono e atividade física. Juntando esses 5 pilares, o emagrecimento vem muito simples e prático. Tudo isso de forma estruturada, com estratégia. Invista no que traz mais resultado com menos esforço. E se não for investir dessa forma, que seja melhor
não ficar tomando suplemento, não ficar comprando suplemento, principalmente pré-treinos aí. O pouco ali que você deixa de gastar com a suplementação já é o suficiente ali praticamente para você conseguir ter um investimento mais direcionado para aquilo que traz maiores resultados. É questão de cálculo base. Como você vê na pirâmide, para chegar lá na suplementação, primeiro tem que ajustar de baixo para cima. Se você não fizer isso, é melhor não tomar. Justamente porque caso você tome, você estará colocando a sua saúde em risco de forma à toa. Estará gastando dinheiro ali de forma desnecessária e ficará frustrado após pouco tempo. Eu vou falar dois casos pessoais sobre a suplementação. O que eu tomo hoje de suplementação? Eu tomo whey protein, justamente naquelas ocasiões que eu te falei, que são antes do treino, na refeição pré-treino, para ter esse aporte de proteína, sendo uma proteína de uma mais rápida absorção, ao invés de comer uma proteína sólida, e também naquelas refeições que tem um alto consumo de carboidrato e que eu vou comer uma quantidade ali muito grande, não vai caber, vamos dizer assim, a proteína sólida, eu vou lá e tomo whey protein. Outro que eu tomo é creatina, antes do treino também. Ela é melhor absorvida quando tem uma quantidade maior de carboidrato, então eu já aproveito e tomo sempre ali na minha refeição pré-treino. O ruim da creatina eu diria que é a questão do esquecimento. Muita gente aí esquece, não sei se é o seu caso, se você tem o costume de esquecer de tomar creatina, coloca aqui nos comentários para eu saber. Outro suplemento que eu tomo é a vitamina D, mas ela não é de uso contínuo. Eu vejo meu exame de sangue que eu faço todos os anos e se não tiver no numeral ótimo, eu vou lá e faço uso. E depois disso eu paro. Eu tomo eletrólitos para corrida e eu só tomo nos treinos de longão. Então, aqueles treinos ali de 12 quilômetros para mais, eu tenho o costume de tomar. E o ômega 3, sendo que o ômega 3 eu também não faço o seu uso contínuo. Agora, um outro caso, eu vou dar aqui de exemplo, é a minha mãe. Minha mãe também toma whey protein, justamente no lanche dela, às vezes no jantar, vai depender muito da rotina que ela está tendo ali, mas é uma forma ali gostosa de ter o que? Uma refeição mais saudável ao colocar iogurte natural com whey protein e frutas, muito melhor do que comer um pão de queijo, um pão com presunto, qualquer outra coisa que seja. Além do mais, consigo ali com essa refeição, ela consegue com aquela refeição aumentar ali a quantidade de proteína que ela está ingerindo ao longo do dia, que de forma geral as pessoas têm uma dificuldade de ter essa quantidade de proteína ali batida, uma proteína adequada. Um fato interessante também é que meu pai, ele tinha o costume de tomar Toddy todos os dias com leite e o que a gente fez? A gente cortou o uso do Toddy e colocou o uso do whey protein de chocolate, de milkshake de chocolate. E ele aderiu bem a essa estratégia, que é bem mais interessante que fazer uso de Toddy. Minha mãe também faz uso de curcumina, que é um anti-inflamatório ali muito potente. E foi interessante que ela já fazia o uso, né, que havia prescrito para ela e tudo mais. E na última vez que ela foi ao médico, o médico passou para ela a suplementação dessa curcumina. Depois disso, muitas pessoas que tive contato também começaram a tomar e é um anti-inflamatório muito bom para a saúde. E o outro suplemento que ela faz uso é o ômega 3. Ela tem o uso ali contínuo do ômega 3, porque a minha preocupação maior na questão da velhice é muito relacionada à sanidade mental da pessoa. E para ter ali resguardada a saúde neuronal é muito importante, porque a demência é algo que aflige muito as pessoas da terceira idade. E no que a gente puder ali ter um cuidado, um apreço melhor com os nossos pais, com os nossos avós, com as pessoas acima de nós na idade, para conseguirmos preservar melhor essa massa cinzenta para continuar funcionando ali bem, é interessante ter esse cuidado. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm interesse que eu grave um vídeo exclusivo sobre a suplementação para performance. Neste vídeo eu estou trazendo a verdade sobre a suplementação para o emagrecimento. Eu quero saber de vocês se vocês querem
que eu faço um vídeo exclusivo completo sobre o uso da suplementação para a performance, direcionada para a prática de modalidades esportivas. Então, deixe aqui nos comentários se você acha que, se vocês querem que tenha ou não, para eu saber se eu devo ou não gravar um vídeo sobre esse tema. No mais, para potencializar todo esse conhecimento que eu trouxe aqui sobre a suplementação, sobre essa verdade da suplementação para o emagrecimento, eu trouxe um passo a passo, um framework denominado Foco. E ele é um guia ali realista e simples para você fazê-lo e decidir se você deve ou não fazer o uso daquele suplemento. A primeira letra, o F, fortaleça a sua base primeiro. Lembre-se da pirâmide. Tenha essa pirâmide bem gravada na sua mente. Primeiro é o controle das calorias e dos macronutrientes, a questão da quantidade. Depois, o time que você deve consumir esses nutrientes e o que? A sua composição, ou seja, a qualidade. E isso tudo com base na adesão, que é necessário ter essa constância. Não caia nessas propagandas caras de marketing. Observe sua real dificuldade. Falta proteína? Usa whey. Fome descontrolada? Usa fibras. Cansaço? Olhe para o sono. A terceira letra, C, ciência. Considere apenas aquilo que tem respaldo científico. Respeite a sua saúde. 99% desses produtos que prometem emagrecimento aí não vão cumprir e podem ter um prejuízo à sua saúde. O que tem respaldo, a gente viu a cafeína, o chá verde, a proteína em pó ajuda muito, as fibras, mas de toda forma avalie se isso que é fundamental ali, se isso cabe na sua rotina, se vale a pena esse investimento, sendo primazia ali que você faça o investimento onde? Na base. A quarta letra, organize com prazo e propósito. Caso vá tomar ali esse suplemento, você toma ali 4 semanas, 8 semanas, 1 mês, 2 meses, e reavalie qual diferença que ele fez na sua vida ali, nos seus resultados. Não fica sempre tomando ali de forma continuada, sem avaliar quais que foram os resultados. Cuidado para não criar uma dependência emocional com o uso desses suplementos. É muito perigoso emocionalmente você ficar dependendo do uso, por exemplo, da cafeína para treinar. Isso tira a sua liberdade, isso cria uma motivação infundada que acaba sendo o quê? Insustentável. Você cria uma muleta ali que você não consegue caminhar sem ela. Você não precisa de suplemento para começar. Eu vejo muitas pessoas que nunca pisaram na academia, que estão ali uma semana e já querem o quê? Tem a concepção de que é necessário fazer o uso do suplemento. Você que assistiu o vídeo até aqui ao final, você agora tem essa consciência. Agora, tem várias pessoas que não têm essa consciência. Então, você pode passar esse conhecimento para elas, sem ser um chato, sabendo lidar ali com a situação, mas também pode compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Então, compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que você vê que tem interesse nesse tema, nesse assunto. Você primeiro precisa o quê? Começar, dar esse primeiro passo. Começar a organizar o seu estilo de vida para ser um estilo de vida mais saudável. Comece e depois você procura orientação, procura informação e conhecimento, procura uma pessoa que tenha ali capacidade para te orientar sobre o uso de suplementos e que essa pessoa não tenha ali o seu rabo preso com a suplementação. Porque se você for numa loja de suplementos, se deixar, eles vão te vender a loja toda. Óbvio, o trabalho deles é esse. Então, há um conflito muito grande de interesses ali. Você não vai perguntar a opinião do cara lá se deve ou não comprar. No mais, se vocês querem um vídeo que eu venha falar sobre a verdade sobre a suplementação para a performance, para a modalidade esportiva, deixe aqui um comentário para eu saber se eu devo ou não gravar um vídeo sobre esse tema. E se você vê que faz sentido você investir na sua saúde para sair desse ponto A e ir para o ponto B, eu sou a pessoa certa para te ajudar nesse processo de emagrecimento. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem um link, basta clicar nele lá e mandar uma mensagem sua. No mais, clique aqui no botão de curtir, dá o like aqui nesse vídeo para fortalecer e entregar para mais pessoas. Aproveite para compartilhar com aquelas pessoas que têm interesse sobre esse tema, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva nesse canal para receber os vídeos todas as vezes que eu colocar aqui no canal. Lembre-se, o suplemento ele vai funcionar como aquela lupa que ela vai ampliar, vai aumentar o bom trabalho que você vem realizando ao longo do tempo. O suplemento ele não é uma borracha que vai apagar
aquilo que você está fazendo com o seu estilo de vida. O suplemento ele não desmancha os maus hábitos que você tem a consistência. Esteja com o básico bem feito. E para manter aí, para construir esse básico bem feito, assista esse vídeo que vai aparecer aqui no lado da tela e no mais, de nada.